queridos e queridas! Estamos aqui para a nossa segunda aula de sintaxe. Na aula anterior, nós discutimos quais são as diferenças, quais são os conceitos de frase, oração e período. Nesta segunda aula, nós vamos observar os termos oracionais, o que eles são, como eles vivem, do que se alimentam. Brincadeira! Termos oracionais são aqueles elementos que vão compor as orações. Vamos lembrar que o nosso objeto de estudo é a oração. Então, nós vamos estudar cada um desses termos que formam a oração. Tentando fazer uma analogia aqui, e não sei se vai dar muito certo, vamos pensar no motor de um carro ou na engrenagem de um relógio. Acho que a engrenagem de um relógio fica mais visual para todo mundo. Para fazer um relógio funcionar, a gente tem uma série de componentes que se encaixam, que se unem e fazem com que os ponteiros, façam aquele movimento marcando a hora no tempo certo. Então a gente tem uma engrenagem que é formada de várias pecinhas. Assim funciona a oração. Ela é uma engrenagem composta por várias partes. E eu ainda vou ter partes que são compostas por partes ainda menores. Bom, como a gente organiza esse estudo da sintaxe? A gente vai dividir ou classificar os termos oracionais em três tipos: os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. E daí, a própria classificação já diz pra gente, já dá pra gente alguma dica do que eles são. Se a gente pensar em termos essenciais, e vamos refletir sobre essa palavra essencial, essencial é aquilo que é necessário, é aquilo que contém a essência, é aquilo que contém a alma da oração. E quais são esses termos essenciais? Sujeito e predicado. E aqui eu coloquei entre parênteses o predicativo. Por que o predicativo? Porque a gente só vai ter predicativo quando nós tivermos verbo de ligação. Quando o verbo da minha oração for um verbo de ligação. Lembram daquela listinha dos verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, ficar, andar, continuar, parecer. Já me perdi, já repeti, mas não importa. Quem não lembra, bora correr aí, dá um Google, coloca verbos de ligação e já dá uma estudadinha sobre isso também, porque isso já é conteúdo antigo. Então vamos lá. Essenciais, então, são aqueles termos que carregam a essência. Se a gente pensar na engrenagem de relógio, vamos pensar nessas peças como as maiores peças, as peças principais desta engrenagem, certo? Então, os termos integrantes são aqueles termos que vão justamente formar estes termos essenciais. Então, os termos integrantes, eles vão estar dentro do sujeito ou então dentro do predicado, formando essas duas engrenagens maiores. Quais são os termos integrantes da oração? Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Depois disso, dos termos acessórios e dos termos essenciais e dos termos integrantes, nós temos os termos acessórios, que, como o próprio nome já diz, é algo que vem para melhorar, não é um item obrigatório. Eu acrescento, eu faço a utilização dos termos acessórios para melhorar a compreensão da minha oração. Quais são os termos acessórios? Adjunto nominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo, certo? Aqui eu coloquei 3 exemplos bem simples, só para a gente ilustrar como esses termos oracionais acontecem dentro da oração. João comeu pastel. Antes de tudo, na análise sintática, o primeiro passo é sempre localizar o verbo da oração. Então aqui eu tenho o verbo comeu. A partir deste verbo, eu vou fazer a pergunta para ele: quem comeu pastel? E a minha resposta é João. Agora eu pergunto para esse sujeito João: o que João fez? João
comeu pastel. Então, aqui eu já tenho divididos o sujeito e o predicado da minha oração. Aqui eu coloquei um segundo exemplo, acrescentando um termo acessório, para a gente entender então o que é este termo acessório. João comeu pastel ontem. De novo, o verbo comeu. O sujeito que praticou essa ação, que é o responsável por este fato, e o que João fez? Comeu pastel ontem. Tudo isso é o predicado da minha oração. A principal palavra do predicado, neste caso, é o verbo, comeu. É o que resume o fato que eu estou declarando. O que João comeu é o pastel. Então, o pastel é o objeto que sofre a ação praticada pelo João. Então, João pratica uma ação sobre um objeto. E ontem é o que me indica o tempo em que a ação ocorreu. Se eu terminasse a minha frase aqui em pastel, como eu fiz no exemplo anterior, ela já teria sentido completo. E lembre que a frase é aquele enunciado de sentido completo. Porém, eu acrescentei uma informação. A palavra ontem, a ausência dela não prejudica a minha compreensão do fato de que João comeu pastel. Porém, eu forneço uma informação a mais. Por isso, um termo acessório. Neste caso, este termo acessório está me indicando o tempo em que a ação ocorreu, o tempo em que o verbo foi praticado. Por isso aqui nós temos um adjunto adverbial, que me indica o tempo em que a ação foi praticada. Coloquei ainda um terceiro exemplo que vai justamente apresentar para a gente quando aparece predicativo. Lembra o termo essencial que eu coloquei ali entre parênteses, dizendo que ele era especial. João é esperto. Neste caso, o verbo é, o verbo ser conjugado, né, na terceira pessoa do singular. Quem é esperto? João. Então, João, novamente, é o sujeito responsável por este fato. O fato dele ser esperto. Porém, neste predicado, a principal palavra não é o verbo é, mas sim a qualidade do João, que é esperto. Por isso, aqui eu tenho um predicativo do sujeito, porque o meu verbo, o verbo ser, é um verbo de ligação. Esta aula foi apenas uma aula introdutória para a gente se familiarizar com os termos oracionais e a partir de agora, nas próximas aulas, a gente vai fazer o estudo mais aprofundado de cada um desses termos, do sujeito, do predicado, do predicativo e assim por diante. Espero vocês!